Vamos supor que você viva numa época bem primitiva, 700 anos antes de Cristo. E Deus de repente te dá uma visão do futuro. Pessoas em aeronaves, em aviões, voltando sua terra natal. Como você descreveria? Você não diria que era avião, né? Porque não tem como saber. Pois olha o que o profeta diz sobre esse episódio. Isaías capítulo 60, versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Olha só. A descrição para Isaías dessa visão do futuro dos aviões, ele descreve de acordo com a sua ótica. Ele vê como pombas. Quem são estes que como pombas estão voltando ao seu pombal? Isso é uma descrição dos aviões em que os judeus embarcaram e voaram de volta à terra natal para Israel. Isso prova, já é uma prova forte de que esse livro aqui não é um livro qualquer. Esse livro aqui, que a Bíblia Sagrada, tem vida dentro dele. Tem vida. Vamos ver outra profecia? Isso está em história geral que eu vou ler para você, viu? Uma profecia dada por Cristo no ano 33 depois de Cristo. Jesus estava com 33 anos. Ele está no templo de Jerusalém. Ele se retira do templo com seus discípulos. E do monte olha para aquele templo. Um lindo templo. Um templo que foi reconstruído por Herodes o Grande. Poderia se considerar até como uma das maravilhas do mundo antigo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver aqui se essa Bíblia mesmo, a Bíblia Sagrada, é um livro comum. Vamos lá. Livro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, versículo 1. Olha aí. O Evangelho de Marcos vai então relatar o que Jesus disse com 33 anos. Amém? Nós estamos em 2023, né? Vamos lá. Capítulo 13, versículo 1. Ao sair Jesus do templo, disse um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Para você entender, é como se você saísse de uma vamos dizer assim, de uma construção imponente, bonita, saísse para fora e disse: olha só como é lindo esse prédio, que coisa linda, que maravilhoso. Por isso o discípulo diz assim para Cristo, já do lado do fora do templo: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ok? O que aconteceu, pregador? No ano 70, mais de 30 anos depois de Jesus ter dito isso, no ano 70, o imperador Vespasiano e o general Tito, seu filho, invadiram Jerusalém, mataram os judeus e destruiu Jerusalém. Você já ouviu falar o Muro das Lamentações? Você já viu quando passa a reportagem de Israel e tem aquele muro, um pedaço de muro, e aí os judeus fazendo a sua prece? Ali era Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra. É mais uma prova do cumprimento da palavra de Deus. Amém? Estou lhe mostrando aqui que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, mas inspirado por Deus. Pessoas inspiradas pelo Senhor. Por isso no livro de Deuteronômio, capítulo 32, 47 diz: essa palavra não é outra coisa senão a vossa vida. Sabe por quê? Tu está nesse estado de desespero, de frente para esse mar. Sabe por que essa tempestade? E tu não tem paz? Muitas vezes tu está
se sentindo sem vida, sem força, porque te falta isso aqui, ó. Te falta o pão que não perece, o pão para tua alma. Isso aqui, como disse Moisés, isso não é outra coisa vã senão a vossa vida. Livro de autoajuda, ele não vai trazer vida para tua alma, mas isso aqui traz. E a palavra viva é Jesus. Amém? Vamos lá. Tem outra coisa muito linda aqui, para a glória de Deus. Você vê o poder. Nós estamos chegando em carnaval, né? Muito bem. Quem já ouviu falar em Agostinho de Hipona? Quem estuda história vai passar por aí, viu? E vai conhecer um pouco de Agostinho de Hipona. Filósofo do século IV, 340, 320 depois de Cristo. Um homem muito sábio. Tinha uma mãe que era cristã, ela se chamava Mônica. Todas as vezes ela orava e chorava por ele, porque ele era um homem devasso. Não perdia um carnaval. Para o mundo antigo, não tinha um cabaré que ele não tivesse entrado. Um homem prostituto. E ela orando aí, chorando. Até que o pastor da igreja, Ambrósio, chegou com a mãe dele, que estava aí chorando e orando muito tempo. Disse: mulher, tenha paz, pois ainda não vi Deus não responder às lágrimas de uma mãe que ora pelo seu filho. Sabe o que aconteceu com Agostinho de Hipona? Ele estava na Praça de Milão. Os que gostam de futebol, né? Sabe que tem aquele clube, né? Muito bem, é lá mesmo, viu? Estava na Praça de Milão. E já cansado dessa vida de pecado, de depravação, ele ficou na sua alma dizendo: meu Deus, até quando? Eu não consigo deixar esses pecados. Foi quando ele escutou uma voz: Tole leg, que dizia assim: toma e lê, toma e lê. O que aconteceu, pregador? Agostinho de Hipona logo lembrou de uma Bíblia que tinha na casa dele. Ele correu para lá e aí abriu a Bíblia. De imediato, em Romanos, ele abriu assim, sabe quando abre aleatório? E olha onde caiu. Romanos capítulo 13. Caiu Romanos capítulo 13. Caiu Romanos capítulo 13, no versículo 13. Diz assim, ó: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Carnaval, né? Não em impudícias e dissoluções, não em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para as paixões proibidas do pecado. Pois isso, o que aconteceu? As cadeias foram rompidas. Porque pensa que não? Esse vício de você chegar à mesa de bebida e gastar todo o seu dinheiro, poderia estar com uma vida melhor. Essa corrente que te arrasta para os motéis, para os cabarés, para as prostitutas, para o carnaval, pode sim ser rompidas se você hoje receber a palavra que é Jesus. A palavra é Jesus. Se tu tomares ele, tomar ele como teu único Senhor e Salvador, Jesus te libertará, como libertou Agostinho de Hipona. E o que foi daí pra frente? O que foi Agostinho? Depois do apóstolo Paulo, foi o maior teólogo que a igreja
recebeu da parte de Deus. Amém? Muitas vidas se converteram através de Agostinho. Muito bem. A Bíblia Sagrada também fala sobre Lutero. Não a Bíblia, mas a história geral. Lutero do século XVI, século XV, de 1400 e... eu não lembro bem, século XV. Quem era Martinho Lutero, pregador? Pessoal, tudo que eu estou comunicando aqui é história. Se você tem alguma queixa, se queixa com os livros de história, com registros. Quem era Martinho Lutero? Um monge, um padre, devoto. E ele já, cansado de ver o que ocorria na Igreja Católica, as indulgências, que tinha que pagar para salvar a alma de uma família que pereceu. Tinha que pagar para ver uma suposta coroa de espinho que dizia ser de Cristo. E assim por diante. Se curvar diante de imagem de escultura. E o monge católico, Martinho Lutero, pegou a Bíblia Sagrada. Luiza, 100% MDF, 3 portas, 7 gavetas, em 15 e abriu a Bíblia. vezes de 84,90. Olha o que acontece. E abre no livro de Romanos. E seus olhos vão nesse texto aqui, ó. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que está dizendo aqui? O homem não é justificado pelo que faz e nem pelo que paga. A alma do homem é justificado diante de Deus, pondo a sua fé no sacrifício expiatório de Jesus. Não é se curvando diante de frente à imagem de escultura, nem adorando-a, mas confiando por total coração em Jesus. Martinho Lutero. E ele foi excomungado. Amém? Foi excomungado, é a palavra, né? Vamos dizer assim, é um eufemismo para dizer foi expulso. Porque os cardeais não aceitavam. Queriam manter o ganho e o povo no erro. Olha, escute aí. Eu vou encaixar aqui as peças, viu? Você sabe por quê? A Bíblia Católica tem mais de 70 livros, enquanto a Bíblia Evangélica tem apenas 66? Ué, por que a Bíblia Católica tem mais livros no Antigo Testamento? Grave aí, viu? Tem o Novo e o Antigo, é no Antigo Testamento. Por que a Bíblia Católica tem mais livros no Antigo Testamento que na Bíblia Evangélica? Período de Martinho Lutero, os reformadores. A Igreja Católica tinha o mesmo número de livros que a Bíblia Evangélica, 66 livros. Mas diante das pregações de Martinho Lutero e dos reformadores, afirmando que não há ensinamento de orar pelas almas dos mortos, de que a salvação não é pelas boas obras, acontece no século XVI o Concílio de Trento, na Itália e Roma. O que é o concílio? É a reunião dos cardeais. E aí sim, a partir do século XVI, 1542, se eu não me engano, a Igreja Católica então acrescenta esses livros no Antigo Testamento. Baruque, Tobias, Macabeus. Mas pasme, nem os próprios judeus aceitam como inspirado por Deus. Você sabia? Nem os judeus que tentam orar o Antigo Testamento aceitam como inspirado por Deus. Por que deveríamos aceitar? Então está explicado, viu? Isso é história. Por isso, o melhor para a sua vida é tomar Cristo como teu único
Senhor e Salvador da tua alma. Pois Ele é o verbo vivo. Ele é a palavra viva. Ele pode mudar o teu coração e mudar a tua vida. Bem? Teremos muitas promoções com peças a partir de R$20 e mais. Serviremos um delicioso uma vez os jovens, dois jovens, garotos, né? Pregando a palavra de Deus, de porta em porta. Aí uma pessoa muito religiosa, um senhor já idoso, tratou muito mal eles. Aí aquele garoto teve a ideia de dizer assim: o senhor tem uma Bíblia aí? O senhor tem uma Bíblia católica na sua casa? Tenho, eu sou muito devoto, eu tenho. Tá bom. Nós vamos então sair, né? Mas abra a Bíblia que Deus vai falar com você. Abra lá a sua Bíblia. Aí, aquele senhor se sentiu incomodado, né? Porque aquele jovem disse. Aí foi abrir a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia Sagrada, ele abriu bem na parte em que o Senhor fala com Tomé: não sejas incrédulo, sejas crente. E aquilo ardeu no coração dele, e ele se converteu e passou a servir somente ao Senhor. Por isso, esta palavra é a bússola para a tua vida. Esta é a lanterna para o teu caminho. É isso aqui que vai dizer se você está em trevas ou está na luz. E como o Senhor cumpriu as palavras, profecias no passado, Ele cumprirá também as do futuro. E quanto ao destino da tua alma também. Porque está escrito, é promessa. Aqueles que aceitarem Cristo como Senhor, único Senhor e Salvador, ao deixar essa vida terrena, encontrarão descanso para as vossas almas. Mas aqueles que decidirem manter prostrado de frente a uma imagem, cultuando e adorando os ídolos, sua parte será no lago de fogo. Por isso, arrependei-vos, convertei-vos, pois como podeis negligenciar tão grande salvação do perdoador que é Jesus? Essa é a mensagem do Senhor, amém? Que eu tenho para entregar. Quem tem ouvido os ouços, o que o Espírito Santo diz nesta manhã, quer você dê ouvido ou não, essa palavra se cumprirá na sua vida, seja para bênção ou para maldição, amém? Glória a Deus. Vou fazer uma oração final aqui. Os poderes das trevas caem por terra em nome de Jesus. E que esse demônio, esse espírito imundo, é um imundo mesmo, é um espírito imundo, que se esconde por detrás dessa imagem e que tem mantido o controle e o domínio da mente dessa mulher e desse homem. Está rompido o teu domínio em nome de Jesus. Está caído por terra, demônio, em nome de Senhor Jesus. Ministro libertação. Libertação, como Agostinho de Hipona foi liberto da depravação. Libertação, como Martinho Lutero foi liberto das trevas religiosas.